Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 17. Olha só esta palavra, irmãos. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Diga graças a Deus por isso. Diga assim: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, me ensine esta palavra em nome de Jesus. Assenta no seu lugar. Glória a Deus. O tema aqui foi dado a esta mensagem é a justiça pela lei e o dom da graça. Amém? A justiça pela lei e o dom da graça. Irmãos e irmãs, deixa eu te perguntar uma coisa: para que serve a lei? Para que serve a lei? A lei, ela serve, irmãos, para regular. Ela serve para regular a convivência social, garantindo os direitos e os deveres das pessoas, das instituições e assegurando a ordem e a justiça. A lei, ela vem para dizer que perante ela todos são iguais. A lei, ela vem para dar uma norma, uma direção. A lei, ela é boa? Sim. Ela é ruim para quem? Para quem quer ser fora da lei. Mas se você é uma pessoa que quer viver a sua vida andando na lei, a lei é boa, a lei é justa. Amém? Outra pergunta: para que serve a verdade? Para que serve a verdade? Irmãos e irmãs, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos ensinou que conhecendo a verdade te libertará. A verdade, irmão e irmã, é algo libertador. A verdade é a chave que vai abrir uma porta para te dar um entendimento da realidade. A verdade vai te mostrar a realidade, amém? A realidade principalmente do que é Deus e do que nós podemos ser e viver com este Deus e diante deste Deus. Outra pergunta: para que serve a graça? Para que serve a graça? Não só para dar um nome para alguém, amém, irmãos? Não só para nomear alguém, mas a graça, ela serve para nos colocar na posição de onde o homem nunca deveria ter saído. A graça serve para nos colocar na posição, no lugar de onde nós, como seres humanos, nunca deveria ter saído. A Bíblia, irmãos, constantemente fala sobre a graça. Em muitos textos bíblicos nós vemos a graça de Deus como um presente do Senhor para nós. Aleluia! Graças a Deus que, olha só, nós não merecemos, mas por justiça e por misericórdia e por causa do amor de Deus, o Senhor tem nos dado este favor. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos neste mundo. O Senhor, Ele nos protege por causa da graça que Ele tem derramado sobre nós. A graça, irmãos, é a manifestação do poder, aleluia, e do perdão, glória a Deus, do Senhor para cada um de nós. A graça, ela manifesta, irmãos, este poder poderoso para o que? Te favorecer, aleluia. Para quê? Para te perdoar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, a graça de Deus, ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, refletida em Cristo. O que é a graça de Deus então? Que favor é este que Deus está derramando sobre nós? Que vontade é essa que Deus quer que nós vivamos? Sabendo nós que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Deus quer te favorecer, Deus quer te dar oportunidades. Sabe, irmãos, aquela pessoa que tem alguém que é o seu padrinho, que indica ela para as melhores coisas, para a melhor vaga de emprego, para o melhor salário, para a melhor promoção. É Deus que quer fazer isso por nós. Deus quer te favorecer desta maneira. O melhor de Deus é para nós, igreja. O Senhor disse: se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor desta terra. Amém? E isto é graça de Deus. Aleluia, aleluia. Irmã, irmão, a graça de Deus, ela é transformadora. Graças a Deus, aleluia. A graça, irmãos, ela tem transformado a nossa vida, ela tem fortalecido a nossa fé, e ela tem nos levado a expressar a gratidão a Deus, ou seja, por tudo que Ele tem feito por nós, através de Jesus Cristo. Por causa da graça de Deus, nós somos uma nova criação. Aleluia, nós temos deixado para trás as coisas velhas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós temos experimentado, nós temos vivido esta novidade de vida. O Senhor tem feito isso por nós, o Senhor tem derramado isso por nós. Como cristãos, homens e mulheres de Deus, somos chamados a viver constante gratidão pela graça que recebemos, demonstrando uns aos outros, escuta, uns aos outros o mesmo amor, compaixão que nos foi dado através de Jesus. Significa o quê? Que nós temos que imitar Jesus Cristo, nós temos que ser imitadores do nosso Senhor. Se Ele nos amou, nós também devemos amar. Se Ele teve compaixão de nós, nós também devemos ter compaixão do próximo. Se Ele nos tratou com misericórdia, nós também devemos tratar as pessoas com misericórdia. Aleluia, isto é imitar. Pastor, eu posso imitar Jesus? Sim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar as ações do nosso Senhor, nós devemos demonstrar para as pessoas, irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor demonstrou por nós, porque Jesus, de uma certa forma, Ele se colocou no nosso lugar, Ele foi sacrificado para que nós não fôssemos sacrificados, Ele foi espancado, moído, para que eu e você não precisássemos passar por isso. O que Jesus fez? Ele nos fez justiça, Ele nos fez justiça, porque havia uma norma, havia uma lei, que dissesse: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Ele se tornou pecado por mim, Ele se tornou pecado por você. Então Ele teve que morrer, irmãos, Ele teve que morrer pelos nossos pecados, para que nós não morrêssemos espiritualmente e eternamente. Fisicamente, muitos de nós vão morrer, mas quem sabe Jesus volta antes de nós morrermos. Amém? Quem sabe Jesus volta antes de nós morrermos, como o apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses. Ele disse que muitos não morreriam,
Mas se caso morrermos, nós vamos morrer à matéria, porque o nosso espírito e a nossa alma estará com Deus. Nós estaremos no paraíso junto com Jesus, porque Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Irmãos, olha só, vamos desenvolver então essa palavra um pouco. Parâmetro. Irmãos, o parâmetro entre a lei e a graça se trata da seguinte maneira: na lei, o que eu posso dar para Deus? Porque a lei se trata, você oferece, Deus te dá. Você oferece algo para Deus e Deus vai fazer algo por você. Por isso nós vemos na Bíblia muitas pessoas fazendo votos, fazendo sacrifícios, pessoas entregando no altar de Deus, irmãos, certas situações de oferendas. Para quê? Porque eles buscavam uma resposta de Deus. Mas na graça, ao qual é o momento que a igreja vive, é a dispensação que a igreja vive, não é o que eu posso fazer, mas é o que Deus está fazendo por mim. É o que Deus pode fazer por mim, é o quanto Deus está trabalhando. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aleluia! Ele está trabalhando pelo nosso bem-estar, Ele está trabalhando, irmãos, para o nosso conforto, Ele está trabalhando para o nosso descanso, Ele está trabalhando, irmãos, para que nós sejamos salvos e não condenados. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, olha o exemplo que eu quero dar. Na lei, a Bíblia diz que Deus entregou os 10 mandamentos. A Bíblia nos ensina o tempo todo que Deus estava buscando ter relacionamento com os homens. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu a nação de Israel. Escuta, abre parênteses aí, não é porque eles eram os mais importantes da terra, não é porque eles eram o povo mais bonito, mais inteligente, não é que eles eram o povo mais rico da terra, não. Deus os escolheu, fecha parênteses, para que eles pudessem ser um exemplo para todas as nações do mundo. Porque em todo lugar Deus está chamando um homem, Deus está chamando uma mulher, Deus está chamando alguém para que Ele possa usar, para que Ele possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E ali Deus escolheu naqueles dias, naquele tempo antigo Israel, e Deus queria relacionar. Deus marcou um encontro com eles, depois daquela libertação maravilhosa do Egito, da escravidão. Deus marca um encontro com eles lá no Monte Sinai, aonde Moisés teve um encontro com o Senhor na sarça ardente. E então o povo, quando eles viram um monte pegando fogo, tudo escuro, trovão, quando eles ouviram aquela buzinaça forte, que era a voz do Senhor, eles tiveram medo de ter relacionamento com Deus, e eles disseram assim: Moisés, suba esta montanha no nosso lugar. Moisés, vai até a Deus, Moisés, porque nós estamos com medo, e o que Deus falar para você, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, Moisés, tudo aquilo que Deus falar. Então a Bíblia diz que Moisés deixa o povo e vai. E quando Moisés está na presença de Deus, 40 dias, 40 noites ali na presença do Senhor, e Deus dando instrução, Deus dando mandamento, escrevendo as tábuas da lei. Quando chega o dia de voltar, a Bíblia diz que antes de Moisés quebrar as tábuas da lei, e antes dele entregar a lei para o povo já tinha transgredido um dos mandamentos da lei, porque eles haviam feito um bezerro de ouro, e nos mandamentos diz assim: não terás outros deuses diante de ti. Não é verdade? Antes da lei chegar, e eles que disseram: o que Deus mandar fazer, nós iremos fazer, eles já estavam quebrando a lei. Então Moisés ficou muito triste,
em Êxodo, capítulo 32, versículo 26 ao 28, ele quebra as tábuas da lei, ele derruba aquele bezerro, moe ele, vai para o fogo, e ali, irmãos, no dia em que a lei foi dada, olha o que é a lei, hein? A lei é a espada da justiça sobre aqueles que são transgressores, sobre aqueles que estão fora da lei. Naquele dia que a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. E a Bíblia agora nos mostra aqui na graça de Deus, em outro monte, em outra montanha, porque Israel está no Monte Sião, amém? Israel está no Monte Sião, no outro monte que Deus escolheu. Agora Deus vai derramar a graça sobre o povo. A Bíblia diz que os discípulos no dia do Pentecostes estavam reunidos, e ali naquele lugar que eles estavam reunidos, o Espírito Santo caiu sobre eles com grande poder e grande glória, aleluia. E então em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 ao 41, o apóstolo Pedro começou a falar sobre Jesus, dizendo assim: este Jesus, profeta, que vocês mataram, é o Filho de Deus, Ele é Deus, homem excelente em obras, curou, libertou, ressuscitou os mortos, salvou. E aí, antes que Pedro terminasse o discurso, a multidão que estava lá, que eram judeus, prosélitos, gente de todo lado, pessoas que estavam vindo para Jerusalém para fazer a adoração ao Senhor, eles disseram assim: meus irmãos, o que nós devemos então fazer para sermos aceitos pelo Senhor? Pedro disse assim: arrependei-vos todos vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado de vocês. E a Bíblia diz que naquele dia que a graça foi derramada sobre a igreja, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas foram salvas no Monte Sinai. No dia da lei, 3.000 pessoas morreram. No Monte Sião, irmãos, no dia da graça, 3.000 pessoas foram salvas, foram vivificadas, ressuscitaram na fé para uma vida e uma vida com Deus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, estamos neste tempo, nós estamos debaixo da graça de Deus. Este tempo é o Kairos. Aleluia, Kairos na Agathos, Atere. Que isso, pastor? Isso é grego, irmãos, que diz assim: este é o tempo oportuno para sermos bem-sucedidos. Aleluia, significa que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Esse é o Kairos de Deus. Este é o tempo, irmãos, da oportunidade. Aleluia. Agathos significa bem ou bom, Atere significa sucesso, ou seja, este é o tempo do sucesso, este é o tempo da vida que Deus tem derramado sobre nós, porque a graça de Deus é vida abundante, irmãos. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Este é o tempo. Glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, nós temos que fazer uma escolha: ou vamos viver no legalismo, que é debaixo da lei, isso pode, isso não pode, aquilo outro não pode, isso aqui também não pode. Porém, devemos lembrar que a lei, ela carrega junto a espada da justiça, que se transgredir um pequeno mandamento, você já quebrou toda a lei. Ou viveremos debaixo da graça de Deus. Pastor, mas se nós vivermos então debaixo da graça de Deus, nós não teremos que seguir nenhuma regra e nenhum mandamento? Não é isso. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, para que ensine a vocês a guardar e a lembrar tudo aquilo que eu já tenho ensinado. Jesus disse também em outra passagem: se vós guardardes os meus mandamentos, vocês serão os meus discípulos. Aleluia.
Nós temos sim, irmãos, que guardar os mandamentos que o Senhor nos ensinou, mas os mandamentos de vida e não de morte, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a lei, até um momento, ela serviu como um tutor. O que é um tutor? Um tutor é alguém que cuida de outra pessoa que ainda não atingiu maioridade, que pode responder por si mesma. A lei tinha esse papel, mas a lei era severa, a lei tinha suas punições. Se quebrasse a lei, a pessoa era expulsa do meio do arraial. Se quebrasse a lei, muitas das vezes aquela transgressão, ela tinha que ser apedrejada, ela morria. Mas a graça de Deus é perdão constante. A graça de Deus é perdão constante. Se eu tropeçar no pecado, eu creio que o Senhor já me perdoou. Se eu falhei, eu creio que o Senhor já me perdoou. Irmãos, a graça de Deus não é licenciosidade para pecar, porque Paulo disse assim: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Significa então que eu vou pecar e quanto mais eu pecar, mais graça de Deus eu terei? Não, significa que na graça eu entendo o amor de Deus. E irmãos, quem ama, aleluia, não quer ver o seu amado triste. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Por isso que a Bíblia diz assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, não nos deixe cair em tentação. Então nós precisamos entender que na graça de Deus nós entendemos o amor do Senhor, nós entendemos a misericórdia de Deus, nós entendemos o quanto Deus está nos favorecendo. Aleluia, amém? Então eu posso crer que Jesus Cristo, escuta, Ele já cumpriu para mim toda a lei. Eu não preciso viver debaixo daquela lei, porque Jesus Cristo já cumpriu toda a lei. Glória a Deus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Escuta, Romanos capítulo 10, versículo 6, diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer de lá? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas o que ela diz é: a palavra está perto de você, e em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé, que com a sua boca você confessa que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Diga graças a Deus, diga aleluia. Irmãos e irmãs, nós temos que escolher: ou vamos viver na legalidade, com o legalismo, ou vamos viver debaixo da graça de Deus. O que você escolhe? O que você escolhe? Na última escola bíblica que tivemos na quinta-feira, nós falamos sobre isso. Nós falamos de coisas que Deus ordenou nas escrituras sagradas para Israel, e não é para a igreja dos dias de hoje. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim, que há pessoas que observam dias e dias, e que fazem menção, e que valorizam. Uns dizem: não, o dia de adorar o Senhor é o sábado. Outros dizem: não, o dia de adorar o Senhor é o domingo. O que ele fala é que as pessoas não devem discutir isso, mas devem o quê? Se você acredita que é o sábado, adore a Deus então, mas faça tudo o que Deus quer que seja feito. Amém? Ah, pastor, mas é no domingo, porque nós acreditamos, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, no domingo, adore a Deus, faça tudo o que Deus quer.
aleluia, que você faça no domingo, glória a Deus, porque em Romanos capítulo 10, versículo 5, Moisés escreveu desta forma, que a justiça vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Lá nos dias de Moisés, o povo sem regra, andando, fazendo, falando, pensando, desejando do seu jeito, agindo com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto, sem regras nenhuma. Deus deu uma regra para o povo e Moisés disse assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês vão viver a justiça, mas a justiça é pelo meio da lei. Quem fizer certo viverá por meio dela, mas quem fizer errado será punido por ela. Me diga aqui, irmãos e irmãs, quem, ou homem ou mulher, que conseguiu cumprir todas as leis dos mandamentos do Senhor de forma perfeita? Somente o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus. Porque a lei, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que a lei veio mostrar para ele que ele estava o quê? Errado. Porque sem a lei ele não saberia o que é pecado, ele não saberia o que é o erro. A lei mostrou isso, a lei mostrou isso, mas a lei também deixou claro que nós não vamos conseguir viver por ela, atingir um padrão que vai ser excelente para agradar o Senhor. Você pode observar como nós somos. Um dia nós estamos muito bem e outro dia nós estamos mais ou menos, e tem dia que nós não estamos nada, né? Nós estamos bem assim para baixo, né? Aí de repente a gente sobe o nível de novo e está bem, e caminha bem um bom tempo, mas depois a gente desanima de novo. O ser humano é cheio de altos e baixos. Tem dia que você está sorrindo, tem dia que você está mais sisudo, mais sério, tem dia que você brinca com todo mundo, mas tem dia que você não quer brincadeira com ninguém. Nós somos assim, nós somos assim. E se nós fôssemos viver uma vida debaixo da lei, nós teríamos que lembrar que a lei, ela traz a justiça. Então nós teríamos que andar, perfeitamente na justiça do Senhor. Vamos concluir essa mensagem da seguinte maneira, irmãos. Ouça essa palavra aqui, que eu vou te falar agora, e faça desta palavra uma declaração de vida para você todos os dias da sua vida. Todo momento, toda hora que você lembrar, pega esta palavra e faz dela uma declaração de fé. Amém? Escuta isso aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Escuta, Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. Então todo dia diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Para quê, irmão, irmã? Para que o Senhor te fortaleça, para que você seja firmado os pés, para que os teus pés e os teus joelhos não sejam vacilantes, para que você tenha uma caminhada firme, não importa o terreno que você esteja andando, mas que você esteja firme, para que você não seja achado em falta com o Senhor, mas que você, irmãos, creia que não é pela sua força, não é pela justiça própria, porque tem muita gente que acha que é pela justiça própria, e não é, irmãos. É pela graça de Deus, é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Então Deus torna o seu filho pecado. Ele não tinha pecado, mas ele tornou o pecado por causa de nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que não tinha pecado se tornou pecado, o que não tinha justiça se tornou justiça. O Senhor Jesus trocou conosco, Ele assumiu a nossa posição, para que nós pudéssemos assumir a posição dele. Ele é o rei, Ele assumiu a posição de servo, para que nós os servos pudéssemos governar. Aleluia.
O Senhor quer que você entenda esse chamado, para que você viva uma vida abundante, uma vida cheia da graça, uma vida repleta com o amor do Senhor. Diga graças a Deus. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Marca aí, irmãos, na sua Bíblia, 2 Coríntios 5:21. Marca isso na sua Bíblia. Entenda, o Senhor, Ele te tornou justiça. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, nessa noite. A justiça pela lei e a graça que é o dom de Deus. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que o Senhor fez, Ele vai além, muito além, aleluia, muito além das nossas capacidades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas vezes, Senhor, nós vivemos algo que as pessoas disseram assim: você não pode fazer isso, você tem que fazer daquele jeito. E muitas vezes nós esquecemos que a tua palavra diz que com o Senhor é sim, sim, ou não, não, e o que passar disso não procede do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, eu peço, Senhor, que esta igreja, estes teus filhos e filhas, que nós possamos viver debaixo da graça, que nós possamos viver a constante graça, Senhor, a graça e a vida abundante, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a nossa maneira de viver, através da verdade nos liberta, nos transforma, Senhor Deus, de dentro para fora, que as pessoas possam ver, Senhor, esta mudança que o Senhor está fazendo no nosso interior, no nosso ser interior, que as pessoas possam ver refletido nas nossas ações, na nossa maneira de falar, na nossa conduta de vida, que as pessoas possam ver, Senhor, a graça abundante que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja nos últimos dias. Oh Pai querido, Pai amado, nesta noite eu peço isto ao Senhor, que nós possamos experimentar esta vida abundante em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração com você aqui agora, principalmente para você que, ouvindo esta mensagem, ouvindo falar da graça do Senhor, ouvindo falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ouvindo falar que Jesus tomou a sua posição, para que você assumisse a posição dele. A Bíblia diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus em glória, porque Ele já conquistou algo para nós. Então nessa noite, se você ainda não assumiu esta posição, se você ainda não assumiu a posição de filho, se você ainda não assumiu a posição de filha, esta noite é uma oportunidade, porque como está escrito na palavra que lemos, a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Com a sua boca você confessa para a sua salvação, no seu coração você crê com a justiça, como está escrito: se confessares ao Senhor com a tua boca, Ele será o seu Senhor e seu Salvador, e você será salvo. Aleluia. Ore comigo assim esta oração: Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e o recebo como meu Senhor e como o único e
suficiente Salvador, eu entrego a Ti a minha vida, dirige a minha vida, guia os meus passos, me transforma naquela pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Glória a Deus. Você que orou esta oração, você confirmou a sua salvação, e você que nunca tinha feito esta oração, você hoje orou, e o Senhor, Ele se torna o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Porque, irmãos, não é pelo que eu posso fazer, mas é pelo aquilo que o Senhor faz por mim. Amém? Glória a Deus, aleluia.